E fala, meus Bitcoiners! Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur, do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, antes de começar, eu queria te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. O Bitcoin está operando numa forte alta depois, do Trump ter sobrevivido àquele atentado que aconteceu ao longo do final de semana. Eu vou te explicar o impacto que isso vai causar no mundo das criptomoedas face a uma possível eleição, novamente, do Donald Trump. Além do mais, essa semana já começou agitada com o senhor Jerome Powell, presidente do Banco Central, fazendo um discurso que deixou o mercado bem animado, Inclusive o mercado começou a subir depois do seu discurso. A Alemanha, que estava vendendo aí 50 mil bitcoins, zerou o seu caixa e tirou um grande peso das costas do mercado. E para melhorar ainda mais a situação, a China pode estar desbanindo o Bitcoin e as criptomoedas ao longo desse ano de 2024, de acordo com os rumores que estão circulando aí de fontes internas. Notícias excelentes para o mercado, então já esmaga esse like aqui embaixo, não esquece de verificar a sua inscrição aqui no nosso canal. E pessoal, dia excelente para as criptomoedas, Bitcoin lá próximo aos 64 mil dólares, subindo mais de 5%, quase 6% aí nas últimas 24 horas. O Ethereum também está subindo quase 7%, praticamente todas as criptomoedas aqui disparando, e essa alta toda começou depois de uma história triste, na verdade, que por mais que o Donald Trump, o candidato à presidência dos Estados Unidos, tenha sobrevivido a um atentado que aconteceu no último sábado, dia 13, tiveram vítimas de tudo isso. Eu não vou entrar em detalhes, provavelmente você já deve estar sabendo de tudo o que aconteceu, mas o Trump estava fazendo um discurso lá no estado da Pensilvânia. E durante esse discurso ele foi atingido no seu ouvido direito de raspão por uma bala que foi disparada a 130 metros de distância dele e infelizmente atingiu uma pessoa na plateia que veio a óbito. O atirador logo em seguida foi abatido pelo próprio serviço aí, dos Estados Unidos, que estava lá fazendo toda essa questão de segurança e tudo mais. Mas isso aumentou drasticamente a probabilidade de eleição do Trump, Segundo o site Predicted, na verdade, esse é um I, Predict It, mostram que as chances do Trump ser eleito novamente aumentaram drasticamente depois desse incidente, depois de tentarem assassinar ele. E isso fez com que as criptomoedas acabassem por subir pra caramba, uma vez que o Trump ele vem tomando uma postura muito mais pró-criptomoedas nessa corrida eleitoral, inclusive indo contra ao Donald Trump lá de 2019, 2020, que era contra o Bitcoin e as criptomoedas. E a gente já passou muito nesse Trumper Bitcoiner aqui no canal, a gente falou desde dos NFTs, quando começou, até o fato dele estar aceitando criptomoedas na sua campanha eleitoral. Inclusive agora até o Elon Musk está apoiando abertamente o Trump. Ele, o homem mais rico do mundo, que até então se manteve neutro em todo esse cenário. Várias criptomoedas, memecoins inspiradas no Trump, como a MAGA, subiu aí bastante, ela estava valendo cerca de 50 centavos e foi para 8 dólares, além de várias outras memecoins, Super Trump, MAGA Hat. Tem até uma Donald Trump, que é uma meme coin do protocolo Runes, subiu mais de 60% na hora que aconteceu esse incidente. E vale falar que o Donald Trump ele continua muito forte aliado ao Bitcoin. Inclusive no final de julho vai ter uma conferência, o maior evento de Bitcoin dos Estados Unidos, eu acho que é a Bitcoin Conference, que ele vai ser um dos palestrantes no dia 27 de julho. Mesmo após esse incidente, ele confirmou e reiterou a sua presença nesse evento, o que pode impactar ainda mais as criptomoedas. Além do mais, essa semana já começou bastante agitada com o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, dando um discurso. Na verdade, foi uma espécie de entrevista, foi algo com um tom muito mais descontraído,
que teve quase que 1 hora de duração. Eu assisti a entrevista toda. E ao longo dessa entrevista foram feitas algumas perguntas, né, que já deram um direcionamento sobre o que ele acha com relação aí ao Banco Central, né, o que a gente pode estar aguardando. Vale lembrar, né, o S&P 500, galera, região de máximas históricas, por mais que tenha tido um recuo no dia de hoje, isso não representa absolutamente nada, né? Subiu pra caramba nas últimas semanas. E além do discurso do Powell, né, essa semana a gente vai ter a divulgação do livro bege na quarta-feira e os pedidos iniciais para o seguro-desemprego na quinta. Mas a parte mais importante é, de fato, o que o Powell falou nessa entrevista dessa segunda-feira, onde ele afirmou que os dados desse segundo trimestre, ou seja, de abril, maio e junho, vieram muito bons, né? Aumentaram a confiança de que a inflação está caminhando para a meta de 2%, que é justamente o que o Banco Central está buscando para começar os cortes na taxa de juros. E que as últimas 3 leituras, ou seja, os dados da inflação dos últimos 3 meses, incluindo o que foi divulgado na semana passada, o CPI, estão aí trazendo bastante otimismo, mesmo ele não enfatizando de fato quando que vai ser o momento do corte na taxa de juros. Além do mais, né, ele disse que teve uma mudança de tom entre os dirigentes do Banco Central, entre as pessoas que compõem o comitê do Fed, né? Porque se você não sabe, não é só o Powell que tá lá dentro, ele é só o presidente, ele é o porta-voz. Mas tudo que é feito, corte na taxa de juros, a redução do balanço patrimonial, ou então a manutenção, deixar a taxa de juros conforme ela está, não depende unicamente do Powell, e sim de várias outras pessoas. Se eu não me engano, são 12 dirigentes que tem lá dentro que votam em conjunto, certo? Então, esses dados também mudou o tom em que os dirigentes do Banco Central estavam encarando a economia americana, ainda mais por conta do mercado de trabalho, né, que está esfriando juntamente com o foco contínuo na redução da inflação. Mercado de trabalho esfriando, inflação diminuindo, aumenta a probabilidade de cortes na taxa de juros. Eles estão em um equilíbrio muito menor, foi o que o Powell falou. A taxa de desemprego aumentou nos últimos meses e está no nível mais alto desde 2021. E muita gente pensa, pô, mas a taxa de desemprego não é algo ruim? Para os mercados não é, tá, pessoal? Se as pessoas estão desempregadas, significa que elas não têm tanto dinheiro assim sobrando, não estão ganhando tanto dinheiro ali para poder gastar, o que aumenta a inflação, que é o maior problema. E essa tendência melhora, né, os dados da inflação e fortalece o argumento do Banco Central começar a reduzir a taxa de juros, começar o corte na taxa de juros. Vai ter uma reunião nos dias 30 e 31 de julho, que é a próxima FONC, o Comitê do Mercado Aberto, Comitê Federal do Mercado Aberto, que é quando eles discutem sobre cortes ou manutenção das taxas de juros. E é bem provável que ainda nessa de julho, a próxima, né, ela se mantenha conforme está. Mas o que a maior parte dos traders, dos investidores estão acreditando é que a posterior a essa, que vai acontecer em setembro, a gente já vai começar a ver corte, e isso é um baita catalisador aí para os preços das ações e, consequentemente, das criptomoedas, né? Por que eu sempre trago notícias do mercado tradicional? Porque a gente tem uma correlação cada dia maior. Inclusive, olha só o que vem acontecendo desde o dia 5 de julho. As gestoras de ETFs, elas estão comprando pesado o Bitcoin. Cara, e é no dia 5 de julho que a gente tinha ali o Bitcoin chegando nos 54 mil dólares. Então, enquanto as pessoas estavam com medo do preço cair, as grandes gestoras começaram a comprar ainda mais. E essas grandes gestoras, elas são impactadas aí pelas grandes empresas que compram os ETFs, né? Então a empresa compra uma cota do ETF, a gestora do ETF vai lá e compra o Bitcoin. Então a BlackRock, por exemplo, na sexta-feira, dia 12 de julho, comprou 120 milhões de dólares. Isso porque nessa segunda-feira ainda nem saiu os dados. E nessa segunda-feira, que vai ser o primeiro dia de negociação após o problema lá com o Donald Trump. Então pode ser que essas gestoras comprem ainda muito mais Bitcoin, ressaltando o otimismo do mercado tradicional. E se a gente tiver dados macroeconômicos
muito bons e corte na taxa de juros, isso é um incentivo para que as grandes empresas dos Estados Unidos tenham um interesse ainda maior em se expor ao risco, em se expor ao mercado de renda variável. Além do mais, o que a gente pode passar aqui, ó? A Alemanha zerou o caixa de Bitcoin. A Alemanha é um país que tinha mais de 50 mil Bitcoins referentes aí a um site pirata, né? Move2K, que já estava aí há vários anos na atividade, liberando acesso a pirataria, filmes piratas e tudo, em troca de Bitcoin, e tinha um patrimônio de mais de 50 mil Bitcoins, cujo qual foi apreendido pelo governo alemão em uma operação. Isso fez com que o governo da Alemanha virasse uma baleia gigante no mercado, possuindo quase 50 mil Bitcoins, e nas últimas semanas, igual a gente noticiou aqui no canal, a gente teve aí uma venda massiva desses Bitcoins. E finalmente, né, os últimos 3.846 Bitcoins, que valem 223 milhões de dólares, foram enviados para Flow Traders e 139PO, que são dois endereços aí de depósitos institucionais ou então serviços OTC, mostrando, né, que agora o saldo do governo alemão chegou no fim e que a gente não vai mais preocupar com 50 mil Bitcoins, ou melhor, 3 bilhões de dólares sendo despejados no mercado. Ainda tem a questão da Mt. Gox, né, mas igual eu já expliquei várias vezes, esse despejo vai ocorrer de forma gradual, não vai ser tão direto assim no mercado, uma vez que cada corretora tem seu prazo aí de liquidação. E isso, né, já tira uma baita pressão vendedora que estava fazendo os preços caírem. E para fechar com chave de ouro, a China supostamente pode desbanir o Bitcoin, cara, que é algo, né, que é uma batalha que a China vem travando aí há vários anos. Desde 2013, o Bitcoin é meio que banido lá dentro da China. É proibido investir em Bitcoin desde essa época. Só que a gente sabe, né, que a criptografia e a descentralização impedem isso. Então, mesmo proibindo certas atividades com criptomoedas, o setor da China vem tendo um impacto significativo ligado à criptoeconomia, principalmente referente à mineração, que mesmo a mineração sendo banida na China, tem muitos mineradores lá dentro. E uns rumores que surgiram recentemente nas redes sociais sugerem justamente que a China pode reverter a sua suposta proibição. Quem divulgou isso foi o CEO da Galaxy Digital, que é uma empresa gigante, que é o Mike Novogratz. Ele divulgou no dia 14 de julho, no domingo, onde ele ouviu relatos que a China provavelmente vai suspender a proibição do Bitcoin até o final desse ano. Óbvio que muita gente já começa a questionar a veracidade dessa informação, uma vez que a gente não tem aí as fontes, né? E isso seria uma postura muito drástica sobre o governo chinês e o Bitcoin. Tanto que em 2017, na verdade desde 2013 o Bitcoin ele já é banido, tá? Em 2017 a China baniu praticamente as trocas, as corretoras de criptomoedas, tanto que várias corretoras chinesas tiveram que sair do país, incluindo a própria Binance. Em 2021, eles baniram os mineradores de criptomoedas, inclusive isso fez o Bitcoin, que estava lá na época nos 64 mil dólares, cair para os 30k. E ainda assim, a China continua sendo uma das maiores centros de mineração do mundo. E a China vem adotando recentemente, né, políticas mais amigáveis às criptomoedas, inclusive lançando o ETF de Bitcoin e Ether na bolsa de Hong Kong, permitindo, né, com que vários investidores aí da China tenham exposição às criptomoedas. Então, ela desbanindo o Bitcoin poderia ser um passo muito bom, uma vez que o mercado chinês não só tem um grande interesse e já tem exposição nas criptomoedas, mas que isso pode trazer ainda mais pessoas para dentro do mercado. Pessoal, agora vamos falar rapidinho aqui da alta do Bitcoin, né? O Bitcoin que está simplesmente decolando. Ele subiu mais de 20% desde o seu fundo prévio e agora ele está numa região muito crítica, tá? Os 64 mil dólares. Por que os 64 mil dólares é uma região muito crítica? Primeiro de tudo, que a gente tem níveis de Fibonacci nos 64 mil dólares, que já é uma região aqui de realização de lucros, tem uma força vendedora maior. A gente tem aqui topos prévios, né? E basicamente foi o último respiro do Bitcoin antes dele chegar naquela queda lá nos 53.400 dólares.
dentro das corretoras a gente consegue ver o tanto de gente que quer vender Bitcoin no 64K. Pessoal, é muita gente. 64, 65 é quase que a faixa de Gaza, cara. É muito difícil de passar assim de uma vez. Eu acho que o Bitcoin pode até passar por uma correção, né? Um respiro depois de quase 20% de alta, justamente porque essa pressão vendedora aqui é muito grande e ninguém quer comprar numa região de resistência, né? Poucas pessoas deixaram para comprar agora no 60K, a maior dos 64, né? A maior parte das pessoas compraram aqui no fundo, igual a gente comentou na análise. Então, se você fez igual a gente comentou e aproveitou essa oportunidade para comprar, agora é a hora, né? Para você que faz trade, não é os holders, né? Pessoal que tem posição em longo prazo. Para você que é trader, comprou aqui, analisa, estuda a viabilidade de fazer uma parcial. Você não vai vender tudo de Bitcoin, toda a sua posição de Bitcoin se você fechar aqui, não. Mas você pode vender um pouquinho, cara, 20%, 25%, 30%, você ainda vai continuar 70% posicionado no mercado, ainda vai continuar no jogo. Se o Bitcoin cair, você vai ter 30% de caixa para comprar essa correção e abaixar mais o seu preço médio. E ainda assim, você vendendo 70% aqui, você vendendo 30% aqui, sendo que você fez uma entrada ali nos 55, 56, eu não estou nem falando dos 53 ali da mínima, tá, pessoal? 55, 56 mil dólares, o Bitcoin ficou por dias aqui nessa região para você comprar. Você vendendo 30% aqui, você vai conseguir abaixar o seu preço médio para abaixo dos 53 mil dólares. Então o seu stop vai facilmente vir aqui para a mínima. Então, se o Bitcoin ele vier e fazer aquele movimento corretivo, fazer um fundo ascendente e continuar subindo, confirmando, né, o rompimento do 64K e assumindo uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, você vai conseguir recomprar o Bitcoin, abaixar ainda mais o seu preço médio e estar posicionado para um novo movimento de alta. Se ele rejeitar isso aqui, resolver por algum motivo cair, que é a menor probabilidade, tá? Mas se isso acontecer, como você vendeu 30% aqui em cima, se você for estopado, você vai ser estopado no lucro muito provavelmente. Isso depende, né, de onde você comprou, de onde está seu preço médio, de qual que é o tamanho da sua parcial, mas aí vai a sua própria gestão de risco. É o que eu estou fazendo nesse exato momento. Eu falei que eu comprei bastante Bitcoin aqui, meu preço médio estava lá no 58. Então, eu vendi um pouquinho no 60, vendi mais um pouquinho no 63. Meu preço médio ele tá aqui próximo aos 55, tá? Ele ainda nem tá no 0 a 0. Mas o meu stop tá aqui nessa mínima. Se essa correção aqui acontecer, eu já vou abaixar bastante o meu preço médio. Então, eu já vou zerar o meu risco aqui em qualquer operação que tiver. Então, com isso, se o Bitcoin fizer uma correção e começar a subir, e o mercado está bem bullish, as notícias estão extremamente otimistas, eu vou aproveitar para reentrar nesses 30% que eu vendi aqui mais abaixo, e se ele resolver cair, eu vou ser estopado, mas eu vou ser estopado praticamente sem perdas, né? Então eu tô numa situação muito tranquila. E se ele começar a subir e não fizer correção, também não tem problema, porque eu sigo 70% da minha posição em aberta no Bitcoin, lucrando bastante nesse exato momento. E quanto mais o preço subir, mais feliz eu fico. E eu cantei essa bola aqui no canal. Se você pegou ela, comenta aqui pra gente embaixo que eu quero saber. Não esquece, né, de deixar esse like no vídeo, que é muito importante, verificar a sua inscrição aqui no canal. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!